Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 7 falando sobre hash. Essa aula é para iniciantes, ok? Então nessa aula a gente vai ver como estruturar variáveis, como colocar essas variáveis de uma forma que a gente consiga acessar mais facilmente, tá? E como que a gente vai organizar o nosso código com essa funcionalidade tão importante que é o hash. Legal, pessoal. O hash, ele basicamente serve para estruturar espaços na memória, tá? Então você tem ali o array, que você faz uma coleção de espaços na memória, né? Que eu expliquei para vocês ali na aula anterior. E agora eu vou explicar para vocês o hash. O hash, ele deixa você acessar de uma forma muito mais fácil do que um array, tá legal? Então, só para relembrar o que a gente viu na aula passada, o hash, o array a gente acessa dessa forma aqui, ó. Imagina, você tem o A ele vale igual a um array, né? Então você tem o A aqui que vale um array. Nesse array, você coloca ali algumas informações, o número 1, vírgula, o número 2, tá legal? Então, um hash com um array com duas informações, né? E aí você quer acessar a posição 0 do seu array. Como que você faz? O A, índice de 0, né? Ele vai retornar o quê? O primeiro índice aqui, né? O primeiro índice nesse caso é o 1. Então ele vai mostrar na minha tela o número 1, tá legal? Então essa é a forma como você acessa os dados via array, né? Que eu expliquei para vocês na aula anterior. Agora, para acessar esses dados via hash, é um pouquinho diferente, tá? O hash, gente, ele tem o quê? Ele tem uma estrutura de chave e valor, né? Key ou value, tá? Então, como ele tem essa estrutura de chave e valor, ele organiza os espaços que você tem na memória de uma forma muito mais simples, tá legal? E a representação dela é feita por chaves, tá legal? Da mesma forma que você abre lá um bloco, você determina o início e o fim também do seu hash, tá? Então, esse aqui é um exemplo, ó. A minha variável k está recebendo um hash vazio. Se fosse um array, a minha variável A receberia, né, entre colchetes, um array vazio. Aqui você declarou um hash, aqui você declarou um array, tá? O hash, ele confunde bastante com as pessoas, porque as pessoas costumam achar também que o hash, ele serve para uma coleção de variáveis. Ele também serve para uma coleção de variáveis, só que estruturada. O hash ele serve para estruturar, ele coleciona todas as suas variáveis de uma forma estruturada, dando nome para ela e o valor que é a própria variável, entendeu? Então, gente, uma representação básica aqui em JavaScript, como é que a gente colocaria o hash, como é que seria? Por exemplo, k é uma variável que eu vou definir o meu hash, é igual, tá? E aí eu quero colocar dois valores no meu hash. Eu colocaria, abriria aqui as minhas chaves, né? E colocaria aqui o valor que eu quero. Por exemplo, o nome que eu vou colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar nome mesmo, tá? Nome, 2 pontos, tá? Então aqui eu defini um nome e aqui eu coloco o meu valor, entre aspas, Danilo. Opa, aqui eu fecho a minha chave. Ou seja, aqui eu acabei de definir uma estrutura onde eu tenho uma key chamada nome, uma chave, né? E o valor chamado Danilo. Ou seja, diferente de um array. Porque o array eu colocaria uma coisa assim, ó. A é igual a, abro aqui o meu colchetes, aspas de Danilo. Ok? Isso aqui é diferente disso. Porque aqui você tem uma key. Aqui você não tem, ok? E a forma de acessar desse para esse é diferente. O key aqui, ó, que é o hash, você vai acessar dessa forma. k.nome. Ou seja, se você digita k.nome, ele já vai retornar o nome, o valor aqui, que é o Danilo, que está estruturado dentro da minha variável, tá? Se eu fosse um array, né? Eu colocaria a índice de 0. Ok? Para poder retornar aqui o nome. Então, gente,
é muito mais simples para você estruturar objetos colocando ali como um hash do que com um array, tá legal? Se eu tiver dois valores dentro do meu hash, como que isso daqui ficaria? Ficaria dessa forma. Eu posso escrever de dois jeitos ela, tá? Numa linha só ou em duas linhas. Eu vou escrever em uma linha só e depois eu mostro para vocês em duas linhas, tá? Então, K ficaria uma coisa assim. K é igual a... Eu vou abrir a minha chave, vou colocar aqui, ó, nome, dois pontos, o valor que eu quero, ou seja, a minha string de Danilo, vírgula, ok? CPF, dois pontos, e aí eu coloco aqui o CPF. E fecho a minha chave. Então, esse é um exemplo de como que eu crio, né, como que eu estruturo um hash com dois elementos. Então, agora eu tenho uma coleção de variáveis, mas com key e value, ok? Com key e value, né? Chave e valor, ok? Então, é uma forma de você estruturar simplesmente os dados que você vai jogar dentro de uma variável. Uma outra forma de você organizar o seu hash é deixar dessa forma aqui, ó. Você simplesmente abrir o seu bloco onde você vai colocar os dados do seu hash e você pode fechar aqui na mesma linha que você declarou o seu hash. Ok? E aí você pode colocar os valores aqui. Nome, dois pontos, entre aspas, Danilo. Ok? Vírgula, CPF, dois pontos, o CPF entre aspas. E aí, eu não tenho mais vírgula aqui porque eu só tenho dois dados. Se eu tivesse mais um, vírgula, sei lá, endereço, e aí eu teria mais um dado aqui. Ou seja, abri o meu hash, coloquei a minha chave e o meu valor, vírgula, minha chave, meu valor, vírgula, minha chave, meu valor, e aí aqui é o último, eu não preciso colocar o vírgula, fecho a minha chave, tá legal? Para eu acessar esses dados, eu não preciso do índice, tá? Lá no array, você precisa identificar qual que é o índice, se é o 0, se é o 1, se é o 2, se é o 3, ok? Aqui no hash, você não tem essa necessidade, porque você já tem a chave, ok? Então, se você for acessar isso daqui lá no seu programa, a única coisa que você vai ter que fazer é k.nome. Ele vai retornar Danilo, tá? k.cpf. Ele vai retornar o número de CPF. E k.end, que é o endereço abreviado que eu deixei, ele vai retornar aqui o rua tal. Tá legal? Essa é a forma como você retorna esse dado do hash estruturado. E essa é basicamente a diferença de um hash para um array. Ele também é uma coleção de variáveis, porém estruturada. Ou seja, onde eu coloco o nome e o valor. Tá legal? Bom, pessoal, essa é basicamente ali uma explicação de como que funciona um hash e diferenciando ele de um array, tá? O hash, além disso, ele é tão utilizado hoje, ele é tão utilizado que as pessoas estão usando ele para serviços também, tá? Então, antigamente, quando eu estava trabalhando lá por meados de 2005, eu lembro que todos os tráfegos que a gente fazia via serviço era via XML, tá? XML é uma linguagem de marcação parecido com o HTML, tá? Porém, ele é mais utilizado para serviços. Só que hoje em dia, como cresceu muito a comunidade de JavaScript, e hoje com JavaScript você desenvolvendo aplicativo mobile, desenvolvendo site, desenvolvendo front-end, que todo mundo é obrigado a saber JavaScript por causa da parte do front-end, o pessoal começou a criar ali serviços chamado JSON, ok? Serviços com essa estrutura, JSON. E essa estrutura é o que? JavaScript Object Notation, ou seja, uma notação de objetos do JavaScript, ou seja, o hash, tá?
Então esse hash, gente, ele é um conceito que é não utilizado somente no JavaScript. Ele é um conceito que é utilizado no Java, é um conceito que é utilizado no C Sharp, é um conceito que é utilizado no Python, é um conceito que é utilizado em todas as linguagens, no Ruby também. Então, todas as linguagens utilizam o conceito do hash, no PHP. Porém, a única coisa que muda é a sintaxe, é a forma como você escreve para a linguagem, ou seja, a forma como a linguagem de programação se comunica, tá? Parecido ali com se você fosse falar outra língua, tá? Por exemplo, carro é carro em português e car é carro em inglês, ok? É a mesma coisa, porém se escreve ali de jeitos diferentes, porém tem o mesmo sentido. O hash, ele tem o mesmo sentido para todas as linguagens de programação, tá? Então se você quer saber como que escreve um hash em JavaScript, hash JavaScript, uma pesquisa básica no Google. Quero saber como é que eu escrevo um hash em C Sharp? Hash em C Sharp. Quero saber como é que eu escrevo um hash no Python? Hash Python, hash Ruby, hash PHP e assim vai. Ou seja, esse conceito de hash vai mais além do que somente a programação em JavaScript. Ele vai muito além do que isso, tá? Então é importante você ter esse conceito na cabeça de vocês para que quando você for usar uma linguagem de programação, você saber pesquisar basicamente o que você quer fazer e para qual linguagem você quer traduzir, tá legal? Então, esse é o conceito de hash, estruturar ali as suas variáveis, a sua coleção de variáveis, para que você consiga acessar de uma maneira muito mais fácil, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o quê? Criando esse serviço JSON aqui que o pessoal criou, muita gente começou a utilizar isso daí ligado diretamente com o JavaScript. Porque o serviço JSON, ele retorna basicamente essa estrutura do JavaScript. Ou seja, a estrutura que você cria no JavaScript é utilizado nos serviços JSON e alguns serviços REST que tem por aí, tá? Então, muitos serviços como do Facebook, como do Google, como do Yahoo, utilizam essa tecnologia aqui, JSON, ok? E aí você vai notar que quando ele retorna nessa tecnologia, você vai ver que é basicamente o hash com um array do JavaScript, tá legal? Então, é basicamente isso. Bom, pessoal, agora eu vou lá para o computador, vou mostrar para vocês na prática como criar um hash, como que estrutura ele e vou mostrar para vocês um exemplos aí de alguns serviços para você ter uma noção do que eu estou falando, tá legal? Então, vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador, então vou convidar vocês a fazer a mesma coisa que eu sempre falo para vocês fazerem, tá? Clicar com direito, ir lá em inspecionar, tá? No Chrome de vocês, né? Ou no Firefox, ou no IE também. Todos eles têm esse inspecionar. E aí vocês vão fazer o seguinte, clicar lá na aba console, para a gente começar aí a mexer um pouquinho com o hash, né? Então, lembrando, só para lembrar um pouquinho da aula anterior, como que a gente cria um array? A é igual aí os cochetes para falar que a gente tem um array, tá? E aí eu quero criar e colocar valores lá dentro, 1,2,3,4, ok? Então, A é um array de 4 posições. Eu quero inserir um dado no array, a.push, ok? .push, e aí eu coloco mais um valor, que é o 5, ok? Então agora o A tem aí 5 posições, tá legal? Já o hash, ele pensa um pouquinho diferente, tá? Então eu vou criar aqui um hash, H é igual a um hash, ok? E eu quero criar ele com dados, tá? Então vou colocar aqui, ó, nome, 2 pontos, entre aspas, ou aspa simples ou aspa dupla, tá? Aqui tanto faz no JavaScript, Danilo, ok? Vírgula, CPF, 2 pontos, e aí eu posso colocar aqui o CPF que eu quero, alguma numeração aqui, peraí, ok? E aí eu tenho o nome e o CPF, ou seja, 2 valores para o meu hash. Olha lá, meu hash agora é um objeto com 2 valores. Olha a diferença do K, que é o meu hash, do A, que é o meu array. Eu quero pegar o nome, a primeira variável que eu dei o key dela, né? Eu dei a chave dela como nome no meu hash, k.danilo. Ele me traz ali, k.nome, né? Ó, ele autocompleta para mim, ó. E ele me traz, nome. Ele me traz ali o valor de Danilo, ok? Se eu quero acessar a primeira posição do array, é diferente. A, índice de 0. Aí ele me retorna 1, tá legal? Então, olha a diferença do hash pro array, ok? Então, o hash,
ele é estruturado, o array não, tá legal? Então, para isso que serve um hash, para estruturar ali a coleção de variáveis que você tem, a coleção de valores que você tem, ou seja, nome aqui é uma variável, CPF aqui é uma variável. No array, a posição 0 é uma variável, 2 é outra variável e assim vai, tá legal? Então, essas são as posições, tá legal? Uma outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês também é, você tem como colocar, lá no array, você tem como colocar os dados lá dentro, né? Então, o array você usa o a.push, né? .push, e aí dentro do .push você coloca o valor que você quer, por exemplo, o 6. No hash é um pouquinho diferente. No hash você já digita o nome daqui que você quer. Então, K, certo? O H, né? Ponto. E aí eu vou colocar o nome daqui que eu quero diretamente. Eu quero, por exemplo, endereço. Ok? É igual a rua tal. Ok? Muito mais fácil, né? Então, H, aí você tem ali, ó. H ponto nome, ele já autocompleta, tá aí. H ponto endereço, ele já autocompleta, tá aí. E H ponto CPF também tá aí, tá legal? Se a gente for falar agora do array, ele não vai ter dessa forma, né? Porque o array, olha lá, eu não tenho como dar nome. Então, qual que eu sei que é o nome, qual que eu sei que é o valor número 5? Eu não sei. Eu tenho que descobrir através do meu índice. Eu sei que o 5 é 0, 1, 2, 3, 4. Então, a índice de 4 é o meu 5. Entendeu? Então, ó, vou mudar aqui esse hash aqui, esse array na realidade, e vou colocar esse array da mesma forma que eu coloquei ali, ó. O nome, vírgula, CPF, vírgula, o endereço, rua, tal. Tá vendo que eu tenho a mesma informação que eu tenho no meu H? Ó, o meu H eu tenho ali o mesmo sentido, né? E o meu A eu tenho o mesmo sentido, ok? Então, que seria o primeiro índice aqui o nome, o segundo índice o CPF e o terceiro índice a rua. Se eu olhar dessa forma, eu não consigo nem identificar. Eu tenho que lembrar de cabeça que isso daqui é o CPF, ok? Porém, lá no hash não. No hash ele já tem lá aqui, né? E aí eu olhando aqui, simplesmente eu já sei onde é o CPF, legal, onde é o endereço. E quando eu vou acessar também, é muito mais simples. Porque no meu hash eu tenho como colocar ali qual que é a chave. E a chave no meu caso aqui é o CPF, por exemplo, que eu quero mostrar. E aí ele mostra para mim muito mais facilmente do que eu simplesmente fazer o quê? O array, o CPF, o CPF é a segunda posição. Tá bom, então na segunda posição eu tenho que digitar o 1, que é o índice de 0, começa depois 1. Ou seja, muito mais fácil usar o hash quando você quer dados estruturados, ok? Agora, quando você quer fazer uma coleção sem ser estruturada, aí o array é a opção mais ideal, tá legal? Um exemplo disso, tá? Eu tenho aqui pessoa, ok? E essa pessoa eu vou chamar, vou colocar aqui o nome dela de Danilo, né? Então, nome, 2 pontos, Danilo, vírgula, CPF, 2 pontos, o CPF aqui, ok? Então eu tenho aqui pessoa, e eu vou colocar aqui, ó, pessoa 1, tá legal? E aí aqui eu vou criar uma outra pessoa, pessoa 2, tá? E aí o pessoa 2 eu vou criar também estruturado, nome, 2 pontos, Sheila, vírgula, CPF, 2 pontos, alguma informação, ok? De CPF aqui. Então eu tenho pessoa 1 e pessoa 2, ok? Pessoa 1, pessoa 2. Os dois estruturados ali com o hash, ok? Agora eu quero colocar esses dois em uma coleção, ok? Aí sim eu utilizo um array. Então, sei lá, conjunto é igual a um array, onde eu tenho pessoa 1, vírgula, pessoa 2. Agora sim, eu tenho um array chamado conjunto, onde eu tenho o objeto 1, que é o Danilo, e o objeto 2, que é a Sheila, ok? Então, para isso, eu utilizo um array. Da outra forma, eu utilizo um hash. Então,
conjunto, ele me dá ali as duas pessoas que eu tenho. Pessoa 1 me retorna o meu hash, porque eu preciso de um dado ali bonitinho. Agora no meu conjunto, eu quero acessar a pessoa 1. Aí eu coloco conjunto, índice de 0, e aí ele vai retornar para mim o meu hash. Se ele já me retorna o meu hash, é simplesmente eu digitar aqui, ó, ponto, nome, e ele já me traz o nome Danilo. Ou seja, digitar aqui ponto CPF, ele já me traz o CPF do Danilo. Se eu digitar aqui, ó, nome, índice de 1, eu vou pegar a segunda pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa. O nome vai retornar Sheila, ok? Então, assim eu uso hash. Do outro jeito, não, assim eu uso um array, né? Conjunto eu uso um array. Dado estruturado, eu uso um hash. Essa é a diferença básica de um para o outro e quando você vai aplicar um e quando você vai aplicar outro, tá legal? Bom, gente, essa é a diferença que eu queria mostrar para vocês. E aí eu deixo aí uma outra aula para vocês entenderem um pouco mais sobre hash e como você aplicar isso em um exercício prático, tá? Na aula que eu gravei há quase um ano atrás falando sobre hash, vocês vão ver ali, vocês entrarem no torne-se-um-programador.com.br e buscarem hash, ou clicarem no link que eu vou colocar aqui para vocês no vídeo, tá? Vocês vão entrar nessa aula aqui, ó. E aí essa aula aqui de hash, eu explico para você desde o começo também o que é um hash e mostro para você através de um exercício na prática, tá? Então o que eu faço? Tem um exercício de uma média de alunos que verifica se o aluno vai ser aprovado ou não. E nessa aula eu mostro para você exatamente quando você troca um array e coloca um hash, porque vai facilitar muito mais o desenvolvimento do seu sistema, tá legal? Bom, pessoal, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais e até a próxima. Legal, pessoal? Hash é muito importante para quem está trabalhando aí com desenvolvimento de sistemas. É a forma muito simples de você organizar os seus dados. Então é algo que vai mudar teoricamente a forma que você vai organizar os seus dados, tá? Então prestem muita atenção nessa aula de hash, tá? E utilizem muito o hash quando vocês estiverem desenvolvendo, né? Porque o hash vai organizar e muito o código de vocês, tá legal? A partir de agora, quando eu entrar com orientação a objeto, vocês vão ver que o hash ele é primordial, tá legal? Então, gente, é isso aí. Até mais.